Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar de polinômio minimal, que é o último vídeo sobre o assunto de diagonalização. Tá? Então, esse é um curso de álgebra linear 1, então eu vou parar a teoria, né, nesse vídeo, mas se você fizesse um curso de álgebra linear 2, esse assunto continua. Tá? Então, a gente já viu, né, que todos os operadores lineares podem ou não serem diagonalizáveis, né? A gente já viu casos onde é e casos onde não é. Então, quer dizer, nem sempre você acha uma base onde a matriz do operador é exatamente diagonal, que é o melhor caso possível. Mas, ainda assim, quando você trabalha sobre corpos algebricamente fechados, como, por exemplo, os números complexos, você garante que existe uma base onde a matriz do operador ela não é exatamente diagonal, mas ela é quase diagonal. Tá? Ela tem elementos na diagonal principal e logo acima da diagonal principal talvez tenha algumas coisas não nulas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de forma de Jordan do operador linear. E isso pode ser provado, né, que todo operador tem uma base onde o formato da matriz naquela base é desse tipo, só que isso precisa de muito mais teoria, e essa teoria toda, né, ela é vista num curso de álgebra linear 2, que não é o caso aqui agora. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, o objetivo de hoje, é apresentar o polinômio minimal e apresentar um critério que diz assim, se é diagonalizável, então o polinômio minimal tem tal forma, tá? Que na verdade vai ser um critério que é C e somente C, mas a gente vai garantir que vai mostrar só uma implicação, só essa direção que eu acabei de falar. Bom, então, para falar de polinômio minimal, preciso de alguns pré-requisitos, tá? Tem algumas coisas envolvidas na história, e principalmente sobre polinômios em geral. Então, como é que é a história? Recuperando um pouquinho do que a gente já falou anteriormente, né? Aqui, para fixar o contexto, sempre o V é um espaço vetorial de dimensão finita, digamos nzinho, e ter um operador linear, né? Transformação linear do V no V. Bom, então, a gente já falou em vários vídeos anteriores sobre o espaço dos polinômios, né? Eu fixava lá que ele colocava Pn, né? Polinômios de grau menor ou igual a n. Quando eu coloco só o P sem especificar nada embaixo, eu subentendo que é o conjunto dos polinômios geral, tá? Todos os polinômios sem especificar o grau. Isso também é um espaço vetorial com as operações, né, de soma de funções ponto a ponto e multiplicação por escalares ponto a ponto. A diferença é que isso é um espaço vetorial de dimensão infinita, né? Mas isso não veio ao caso aqui agora. O que eu quero resgatar é o que a gente definiu dos vídeos anteriores, né? Que a gente deu sentido para calcular um polinômio em um operador, né? Então a gente tinha essa definição, você pegava o polinômio, olhava para os coeficientes dele, tem a variável acompanhando os coeficientes, e aí o polinômio no operador nada mais é do que você trocar a variável do polinômio pelo próprio operador, né? Você, entre aspas, substitui a variável pelo operador. E aí a expressão do polinômio faz todo sentido, né? Quando você coloca um operador ali, porque as operações são somas de operadores, multiplicação de operador por escalar e potências de operadores, e tudo isso a gente viu já que faz sentido, né? Bom, e beleza. Eu não enunciei isso antes, mas eu estou enunciando agora, que valem essas duas propriedades aqui com respeito a essa operação de calcular um polinômio em um operador. Se você somar dois polinômios e calcular num operador, essa propriedade diz que vale o mais natural possível, né? É o mesmo que calcular o polinômio em cada um dos polinômios nesse operador T e depois somar. E outra propriedade que é análoga, só que para produtos de polinômios, né? A maior vantagem de quando você não especifica o grau do espaço de polinômios que você está trabalhando, faz sentido falar de produtos de polinômios. E aí, quando você faz o produto de dois polinômios e calcula no operador T, a propriedade que vale essa daqui, né, é o mesmo que calcular cada um desses polinômios no operador T e depois fazer a composição de operadores. Tá? Então, de certa forma, né, o produto de polinômios aqui do lado esquerdo, ele vira composição aqui do lado direito. Tá? Então, são duas propriedades super simples de demonstrar, eu nem vou fazer elas aqui, tá? Isso fica como exercício. Mas o importante é o uso delas. Tá? Então, eu posso definir um certo conjunto de polinômios, que é o conjunto de todos os polinômios, sem especificar grau, que anulam o operador t. Tá? Ou seja, que quando você calcula o polinômio nesse operador t, isso dá o operador constante igual a zero. Né? Esse lado direito, esse zero aqui,
é a transformação linear nula, né? Aquela que vale zero para todo vetor do espaço vetorial. Então faz sentido definir esse conjunto aqui, né? E por causa dessas duas propriedades aqui em cima, esse conjunto aqui, ele não só é um subespaço vetorial do espaço de polinômios, como ele é mais do que isso, ele é o que a gente chama de um ideal. Tá? Então, ideal é uma estrutura algébrica lá do mundo da álgebra, ela é estudada mais em cursos de álgebra da matemática pura, né? Então, só para dizer rapidamente aqui o que é ideal, né? Ele é a definição é muito parecida com subespaço vetorial. Ele tem que ser fechado para adição, tá? Então é a propriedade 1 aqui, dados dois caras nesse subconjunto, a soma deles também tem que estar lá, então ele é fechado para adição. E uma propriedade muito parecida com a fechado por produto por escalares, só que em vez de você colocar escalares, você coloca polinômios, tá? Então, dado um polinômio no subconjunto e P um polinômio qualquer, aqui o P está fazendo, entre aspas, o papel de escalar, quando você faz o produto desses dois caras, o resultado também tem que cair no subconjunto I. Então, é mais do que ser fechado para produto de polinômios, porque aqui um dos polinômios tem que estar no subconjunto, mas o polinômio que, entre aspas, faz o papel de escalar não precisa estar. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, a gente diz que o ideal ele absorve produtos, né, por caras externos. Então, um cara do ideal vezes qualquer coisa, qualquer outro polinômio, não importa se está no ideal ou não, o resultado do produto cai dentro do ideal. Então, essa é a noção de ideal, e aí, por causa dessas duas propriedades, esse subconjunto que eu acabei de definir aqui, esse conjunto de polinômios, ele é um ideal. Tá? Então, se você soma dois polinômios que anula o operador, por causa dessa primeira propriedade aqui, você tem que a soma dos dois polinômios também anula o operador, né? É 0 mais 0 aqui. E se um deles anula, e aí você pega outro polinômio qualquer e multiplica, essa propriedade aqui do lado direito está dizendo, né, que um dos dois aqui vai ser 0, só que compor qualquer transformação linear com a transformação linear nula vai dar a transformação linear nula. Tá? Então, por isso que, por exemplo, se o P anula o operador e o Q é qualquer outra coisa, o produto dos dois vai continuar anulando o operador T. Tá? Então, isso é um ideal. Por que ideais? Para que eu estou falando disso? Né? Bom, a propriedade de ser ideal é muito forte e logo em seguida a gente vai ver por que a gente precisa dessa estrutura aí. Principalmente ideais de polinômios. Tá? É um caso muito especial e ele vai encaixar direitinho aqui no que a gente está vendo hoje. Bom, então, primeira observação, né? Esse ideal aqui é um conjunto de polinômios, e é claro que o polinômio constante igual a zero está aqui, né? Se você colocar o P como sendo polinômio constante igual a zero, quando você calcular ele no operador T, é claro que vai dar zero, né? O polinômio já é constante igual a zero, então dá o operador nulo mesmo. Então, esse ideal sempre é não vazio. Sempre tem alguém lá dentro. Mas é mais do que isso, sempre tem alguém não nulo dentro dele, tá? Então, por que realmente tem um polinômio não nulo que anula o operador T? Então, aqui é um argumento que é um artifício que funciona em vários contextos, vocês talvez vejam essa ideia se repetir em outros lugares. O espaço vetorial dos operadores lineares, né, ele é um espaço vetorial de dimensão finita também, e tem dimensão n quadrado, né, o nzinho é a dimensão do V. A gente já viu isso anteriormente também. Então, como esse cara tem dimensão n quadrado, se eu pegar um conjunto de operadores lineares que tenha mais do que n quadrado elementos, necessariamente esse conjunto tem que ser LD, né? Então, pega em particular esse conjunto aqui, ó. O conjunto que tem o operador identidade, tem o T quadrado, T ao cubo, todas as potências de T, até a última potência aqui, que é o T elevado a n ao quadrado. Então, esse conjunto ele tem n quadrado mais 1 elementos, né? Portanto, ele é LD, e pela definição de um conjunto LD, né, significa que eu posso escrever o vetor nulo como combinação linear desses caras aqui, sem precisar usar todos os coeficientes sendo iguais a zero. Tá? Então, existem, né, escalares C0, C1, etc., nem todos nulos, né? Pelo menos um desses escalares aí é diferente de zero, tais que essa combinação linear aqui dá zero. Mas aí eu posso interpretar esse lado esquerdo como o resultado de ter calculado algum polinômio
no operador t. Qual é esse polinômio? Bom, aí você define o polinômio p de x como sendo o polinômio cujos coeficientes são exatamente esses números aqui, C0, C1, etc. Então, se eu calculo esse polinômio no operador t, por definição, dá exatamente esse lado esquerdo aqui, e isso está dizendo, essa igualdade está dizendo que o lado direito é zero, ou seja, que esse polinômio aqui anula o operador t. E como nem todos os coeficientes são nulos, esse polinômio aqui é diferente do polinômio nulo, né? Ele não é o polinômio constante igual a zero. Um exercíciozinho aqui para verificar é que esse polinômio necessariamente tem grau pelo menos 1, tá? Esse polinômio ele não pode ser um polinômio constante, tá? Então verifiquem como exercício aqui que o polinômio p não pode ser constante. Ele necessariamente vai ter grau pelo menos 1. Tá? Uma observaçãozinha aí. Então, isso é para garantir, né, que esse ideal não só é o ideal trivial, que só tem o zero, mas que ele também tem polinômios de grau pelo menos 1 lá. Tá? Bom, e beleza, para que ideais? Né? Qual que é a utilidade dessa estrutura algébrica chamada ideal? Então, o fato importante está aqui nessa proposição. Se você pega um ideal do conjunto de polinômios, então esse ideal tem uma estrutura muito simples. Ele necessariamente é o conjunto de todos os múltiplos de algum polinômio. Tá? Então, ou seja, existe um polinômio nesse ideal, tal que todos os outros elementos desse ideal são múltiplos desse cara. São da forma Q vezes esse polinômio f, onde o Q está variando no conjunto de todos os polinômios. Então, são todos os múltiplos no sentido de polinômios, tá? Não é múltiplo no sentido de escalar. Então, são múltiplos no sentido de polinômio. Então, esse fzinho aqui tem um nome, né? Ele é chamado aqui um gerador do ideal. Não é um gerador no sentido de álgebra linear, tá? Porque a álgebra linear usa só somas e produto por escalares. Aqui eu estou usando o produto por polinômio mesmo. Então, é um gerador no sentido de ideais. Por que vale essa proposição, né? Então, essa proposição, ela vale em qualquer contexto onde... você pode até trocar polinômios aqui por qualquer outra álgebra de divisão, que a gente chama. Ou seja, qualquer lugar, entre aspas, assim, bem falando bem por cima, que faz sentido somar coisas, multiplicar coisas por escalares, multiplicar coisas entre elas próprias, e que tenham um algoritmo da divisão. Tá? Então, que é o caso de polinômios, né? Eu posso dividir polinômios. E aqui é exatamente isso que a gente vai usar. Bom, então, como que a gente demonstra essa proposição? Primeiro, a gente isola os casos extremos. Quais são os casos extremos? O primeiro deles é o menor ideal possível, que é o ideal que só tem o zero. Bom, se o ideal só tiver o zero, é claro que você pode tomar um gerador para ele, você pega o gerador como sendo polinômio nulo. O polinômio nulo está nesse ideal, e na verdade é o único cara que está no ideal. E se você pegar o conjunto dos múltiplos do polinômio nulo, é claro que dá o próprio conjunto que só tem o zero. Né? Então, esse caso extremo, tudo bem. Agora, qual que é o outro caso extremo? O outro caso extremo é que quando tem algum polinômio constante não nulo nesse ideal. Tá? Então, a afirmação que eu faço é assim. Se dentro de um ideal de polinômios tiver um polinômio constante não nulo, então esse ideal, na verdade, é o conjunto de todos os polinômios. É o outro extremo, ele é o maior ideal possível. Tá? Então, por que isso vale, né? E é bem simples de verificar. Você pega um polinômio qualquer, a gente vai mostrar que qualquer polinômio, né, genérico, vai estar, na verdade, nesse ideal. Então, agora você faz o quê? Pega esse polinômio qualquer, divide ele pela constante c, porque a gente está supondo que a constante não nula, eu posso fazer isso. G dividido por c é um polinômio, né? É um polinômio dividido por uma constante ainda é um polinômio. E aí eu multiplico esse polinômio pelo polinômio constante igual a c, que eu estou supondo que está no ideal. Né? Então, esse polinômio aqui, ele está no ideal, por hipótese, e ele é constante igual a c. E como ele é constante igual a c, esses caras aqui se simplificam, e aí sobra só o g. Só que como esse cara é um ideal, e esse p está no ideal, então esse produto tem que estar no ideal. Portanto, o g está no ideal. Tá? Então, dado um polinômio genérico, a gente provou que, na verdade, esse polinômio está no ideal e, portanto, esse ideal é tudo. Né? Então, esse é o outro caso extremo.
Se o ideal tiver um polinômio constante não nulo, na verdade ele é tudo. Beleza. E nesse caso, já que o ideal é tudo, eu posso tomar um gerador como sendo o polinômio constante igual a 1. Né? Isso é um polinômio, e multiplicar qualquer outro polinômio por 1 dá esse próprio polinômio. Né? Então, isso produz todos os polinômios, esse constante igual a 1 vai ser um gerador. Tá? Bom, então, esses são os dois casos extremos, né? E agora, quais são os casos não extremos? Os casos não extremos são você pegar um ideal que o único polinômio constante dentro dele seja o polinômio nulo, tá? Ou seja, todos os polinômios não constantes no ideal têm grau pelo menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, dentre todos esses polinômios que não são um polinômio nulo, todos eles têm algum grau pelo menos 1. E grau é um número natural, né? É 1, 2, 3, etc. Né? Então, dentro desse ideal, escolhe agora um polinômio f que seja um polinômio que tenha o menor grau possível entre todos os polinômios não constantes, né, desse ideal. Tá? Então, escolhe um. Né? Vai ter infinitos lá, digamos, que tenham o mesmo grau, escolhe um deles. E que esse grau seja o menor grau possível dentre todos os outros polinômios desse ideal. Tá? Entre os polinômios não constantes. Tá? Beleza, então o que eu vou fazer com esse f? Eu vou provar que esse f ele é um gerador do ideal. Eu vou provar que qualquer outro polinômio desse ideal, ele tem que ser múltiplo desse f aqui. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Bom, pega agora um outro polinômio qualquer dentro do ideal, e aí, por definição desse f, né, o grau desse polinômio g, ele é maior ou igual do que o grau do f, né, porque eu peguei o f com o menor grau possível dentre todos os outros polinômios. Então, dentro do ideal. Então, o grau do g, ele é maior ou igual ao grau do f. Por causa disso, eu posso dividir o polinômio g pelo polinômio f, usando o algoritmo da divisão. Então, o algoritmo da divisão diz para nós que se eu dividir o polinômio g pelo polinômio f, eu obtenho um quociente, que eu estou chamando de q, e eu obtenho um resto, que eu estou chamando de r. Né? E no mundo dos polinômios, o que eu posso dizer sobre o r? Bom, o r vai ser um polinômio que tem grau, ele pode ser constante, né? O grau dele é maior ou igual a zero, só que o grau dele tem que ser estritamente menor do que o grau do polinômio pelo qual eu estou dividindo, que é o f. Né? Então, eu sei que o grau do r é menor estrito do que o grau do f. Agora, qual que é a observação? A observação é que, como o polinômio f ele está no ideal, quando eu multiplicar o f por qualquer outro polinômio, o resultado tem que cair no ideal. Então, esse carinha aqui, ele pertence ao ideal, f vezes q. O polinômio g também foi pego no ideal, esse cara está em I por hipótese. E o ideal, em particular, ele é um subespaço vetorial, como eu falei. Né? Então, como esses dois caras pertencem ao ideal, a diferença deles também está no ideal. Né? Então, mas qual que é a diferença dos dois? G menos f vezes q vai dar exatamente o R. Né? Então, isso implica, né, que o polinômio R está no ideal também. Né? Ora, mas o R ele é um polinômio que está no ideal e que tem grau estritamente menor do que o F, que, por definição, né, é um polinômio que tem o menor grau possível dentre todos os polinômios não constantes no ideal. Então, a implicação é que o R necessariamente tem que ser constante. Né? E como a gente está estudando o caso não extremo, esse polinômio constante, na verdade, tem que ser o polinômio nulo. É o único polinômio constante que tem dentro desse ideal quando você não está em nenhum dos dois casos extremos. Né? Então, isso implica que o R é o polinômio constante igual a zero, portanto, essa relação aqui em cima, ela não tem o R, então eu concluo que o G é um múltiplo do F. Né? O G é F vezes alguém. Então, isso garantiu, né, que qualquer outro polinômio G dentro desse ideal, ele necessariamente tem que ser múltiplo do polinômio F. Então, esse F que eu acabei de escolher aqui, ele é um gerador. Né? Bom, então, esse artifício está dizendo o quê? Né? Se eu pego dentro do ideal qualquer polinômio que tenha o menor grau possível, qualquer polinômio não constante, né? Que tenha o menor grau possível dentre todos os outros polinômios desse ideal, ele vai ser um gerador.
Bom, agora, dentre todos os polinômios de mesmo grau, já que eu já sei que todo mundo é múltiplo dele, a única liberdade que eu tenho de mudar o polinômio sem alterar o grau é multiplicar ele por constantes, né? Então, eu posso reescalar o termo líder desse polinômio, dividir pelo termo líder, vai dar um novo polinômio com o mesmo grau, ainda vai estar no ideal, porque só vou estar dividindo por uma constante, e a vantagem é que esse polinômio vai se tornar mônico. Tá? Então, o que é um polinômio mônico, né, para quem não lembra? É um polinômio cujo coeficiente do termo líder, né, o termo de maior grau, ele é exatamente 1. Tá? Então, quando você pega um gerador e reescala ele e faz com que agora você pegue esse gerador mônico, agora o gerador se torna único, tá? Porque você já fixou o grau, já tem o cara de menor grau possível. Se você multiplicar ele por qualquer outro polinômio, isso aumenta o grau, né? Então, para você manter o grau, você tem que multiplicar por constantes. Aí você reescala, escolhe a constante certa para que ele vire mônico, aí você ganha a unicidade do gerador. Tá? Então, todo ideal que não está em casos extremos, né, um ideal não trivial, né, que não é nem o zero nem o todo, ele tem um único gerador que é o polinômio de menor grau possível, dentre todos os polinômios não constantes dentro desse ideal, e que ele é mônico. Tá? Então, eu posso escolher esse único gerador. Então, isso é uma informação que a gente vai guardar. Daqui a pouco eu vou acabar usando isso. Então, voltando, a gente definiu esse conjunto de polinômios, que são os polinômios que anulam o operador. Né? A gente viu que isso é um ideal, e por ser um ideal de polinômios, essa proposição aqui está dizendo que todo ideal de polinômios tem um gerador e que esse gerador é único uma vez que você escolhe ele como sendo um polinômio mônico. Então, em particular, esse ideal aqui do conjunto dos polinômios que anula o operador, ele tem um gerador e esse gerador é único, né, se você escolher ele sendo mônico. O gerador mônico desse ideal aqui é o que a gente chama de polinômio minimal. Tá? Então, essa é a definição. Né, vê aqui sempre, né, no mesmo contexto, sempre vê o espaço vetorial de dimensão finita, tem um operador linear. O polinômio minimal desse operador é o único gerador mônico desse ideal de polinômios que anula o operador. Tá? Então, é o único. Não tem redundância aqui. Só tem um gerador que seja mônico. Tá? Então, ele é um polinômio, o polinômio minimal, ele é um polinômio que anula o operador, ele está no ideal, né? Então, portanto, ele tem que ter essa propriedade. Ele é um dos polinômios que anula o operador. Ele é o polinômio de menor grau possível que faz isso, dentre todos os outros, né, que anula o operador, não constante, né? E, além disso, ele é mônico. Tá? Então, o coeficiente líder dele, né, o que acompanha a maior potência, tem que ser necessariamente igual a 1. Bom, então, a definição desse cara ela é bem abstrata, né, porque ela nasce como um gerador, né, de um ideal. Então, não estou dizendo aqui, de certa forma, como calcular o polinômio minimal. Então, o que a gente vai fazer em seguida aqui no resto desse vídeo é tentar dar uma cara, assim, pelo menos, para o polinômio minimal, ou pelo menos quais são os candidatos a polinômio minimal. Tá? Então, a primeira proposição ela já diz muita coisa sobre o polinômio minimal. Ele está muito relacionado ao polinômio característico. Tá? Então, como que eles estão relacionados? Pô, essa proposição diz: o polinômio característico e o polinômio minimal têm as mesmas raízes. Tá? Então, ou seja, né, as mesmas raízes distintas. Tá? Porque eu estou dizendo aqui que, exceto possivelmente, as mesmas multiplicidades. Então, se você pega simplesmente o conjunto de raízes distintas, tanto do minimal quanto do característico, você vai ver exatamente os mesmos números. Você só não sabe as potências de cada um deles, né? Mas os números que aparecem na fatoração desses dois polinômios são os mesmos. Então, isso já te diz quase que qual é a cara do polinômio minimal, né? A menos das multiplicidades, você sabe quais são pelo menos os fatores dele. Você encontra os autovalores do operador, então você tem quais são lá os autovalores distintos, né? As raízes do polinômio característico, e aí o minimal vai ter aquelas mesmas raízes, você só não sabe quais são as potências, né? Quais são as multiplicidades de cada um deles. Bom, então, por que vale essa proposição, né? A gente vai fazer a demonstração dela.
e por que que ela vale. Então, o que que a gente quer verificar? Vamos dar nomes para esses polinômios, né? Eu vou chamar aqui de P de T, o polinômio característico. E eu vou chamar de Pm, o polinômio minimal. Então, a gente quer comparar esses dois polinômios aí, comparar as raízes deles, né? Polinômio minimal de T, né? Então, como que eu vou verificar que os dois têm as mesmas raízes? Então, uma maneira de escrever isso, né, é dizer assim que o P, o polinômio minimal, calculado em um número, vai ser igual a zero, C e somente C. Esse número C é alto valor de T, né? A maneira de dizer que os dois polinômios têm as mesmas raízes é uma maneira, eu posso escrever desse jeito, né? Então, o C é uma raiz do polinômio minimal, C e somente C, ele é um alto valor do T, ou seja, ele é a raiz do polinômio característico. Então, eu tenho que fazer duas implicações aqui, né? Supor que o C é uma raiz do minimal, provar que a partir disso ele é um alto valor, e vice-versa. Se o C for um alto valor, eu quero verificar que ele é a raiz do minimal. Então, vamos começar por uma dessas duas direções aí, digamos essa implicação. Vamos supor, né? Então, suponha que o número C seja a raiz do polinômio minimal. E aí, qual que é o truque, né? Se o C é uma raiz desse polinômio, eu posso dividir esse polinômio pelo polinômio x menos essa raiz, e a gente já viu anteriormente que, né, o polinômio p vai ser múltiplo, né, do x menos a raiz. Então, isso implica que existe um polinômio Q, tal que esse polinômio minimal vai ser múltiplo, né, do polinômio x menos c. Então, aqui aparece o Q de x. Bom, e daí, né? E daí que, eu posso calcular os polinômios em operadores, em particular, eu posso fazer isso nessa igualdade aqui, tá? Então, eu vou trocar a variável x pelo operador t. E o que que vai acontecer aqui, né? Então, se eu calculando ambos os membros, né, que são polinômios, ambos os membros, no próprio operador, não estou calculando no número, estou calculando no operador t, e usando aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, né, sobre calcular um produto de polinômios em operador, do lado esquerdo eu vou ter o polinômio minimal calculado no operador t, do lado direito eu vou ter o quê? Bom, o primeiro polinômio, o x menos c, como que eu calculo ele no operador t? Eu troco a variável pelo operador e a parte constante acompanha a multiplicação pela transformação em identidade. Isso é por definição, né? E aí, como aqui é um produto de dois polinômios que eu estou calculando em um operador, a gente viu lá naquelas propriedades lá para trás que aparece a composta, né? O produto vira a composta. Então, o primeiro polinômio calculado em t composto com o segundo polinômio calculado em t. E daí? Bom, a questão agora é que o lado esquerdo, como eu sei que o polinômio minimal ele é um dos polinômios do ideal, né, dos polinômios que anula o operador, eu sei que esse polinômio minimal anula o t, e, portanto, o lado esquerdo é igual a zero, né? E, portanto, o lado direito é igual a zero. Mas e daí? Né? O que a gente conclui com isso? Então, a conclusão agora é a seguinte. Esse polinômio Q, que ele é o quociente, né, dessa divisão, ele tem que ter grau menor do que o grau do polinômio minimal, né? Porque eu estou dividindo o polinômio P por um polinômio de grau 1, então esse polinômio Q tem um grau 1 a menos, né? Então, esse polinômio Q, né, então note que o grau do polinômio Q ele é estritamente menor do que o grau do polinômio P. Agora, o polinômio P, ele é o cara de menor grau possível dentro daquele ideal de polinômios que anula o operador. Então, isso implica, já que o grau do polinômio Q é estritamente menor, isso significa que o polinômio Q não pode anular o operador T, né? Então, como o grau, né, do polinômio Q
é estritamente menor do que o grau do polinômio P, isso implica que o polinômio Q não pode anular o operador T, portanto, né, esse operador linear não é o operador constante igual a zero. Então, em algum vetor do espaço, ele tem que dar um vetor não nulo. Né? Então, existe um vetor V no seu espaço vetorial, tal que... E claro que esse vetor vai ser não nulo, né? Porque eu vou calcular esse cara aqui não nulo, tal que Q de T nesse vetor V dá diferente de zero. Né? Esse vetor, claro que é não nulo, porque se eu calculasse Q de T no vetor nulo, isso daria zero. Né? Então, tem algum vetor V diferente do vetor nulo, tal que Q de T em V é diferente de zero. Volta para a equação lá, né? Então, eu tenho zero igual polinômio minimal calculado em T. Agora, eu vou calcular nesse vetor V, tá? Então, calculando no vetor V, o lado esquerdo continua dando zero, porque o zero do lado esquerdo é a função constante igual a zero. Então, se eu calcular ela no vetor V, vai continuar dando zero. E o lado direito, ele é o operador T menos C vezes a transformação em identidade, calculado, porque é composição, calculado em Q de T vezes, né, calculado no vetor V. Então, esse é o lado direito agora daquela equação. Esse cara todo, ele é não nulo, né? Por causa dessa construção aqui. Existe um vetor V, tal que esse cara aqui é diferente de zero. Então, agora interpreta essa equação aqui, né? Então, isso está dizendo para nós que, ou seja, se eu escrever, por exemplo, assim, ó, W igual a Q de T em V, então, quando eu faço T menos C vezes a identidade calculado nesse W, isso está dando zero com W diferente de zero, né? Com W diferente de zero. Ora, mas isso está dizendo para nós, então, que o C, ele é um alto valor, né? Porque eu acabei de encontrar um vetor não nulo, tal que T menos C vezes a identidade nele está dando zero, ou seja, né? Ou seja, C é um alto valor de T, e esse W, que eu acabei de encontrar, é um alto vetor associado, né? É um alto vetor associado. Então, se é raiz do polinômio minimal, então é raiz do polinômio característico. Isso é uma das direções que a gente tinha que verificar. Agora a gente vai verificar a outra, né? Então, vamos supor... Então, suponha agora a volta. Suponha que C é um alto valor. Tá? Então, C é um alto valor, portanto, eu posso pegar algum alto vetor, né, associado a ele. E seja, vamos chamar também de W, continuar mantendo a notação, W pertencente a V, com W diferente de zero, tal que T, uma outra maneira de escrever, né? T menos, mantendo a mesma notação que eu estava fazendo ali em cima. Então, T menos C vezes a identidade, calculada no W, isso dá igual a zero. Então, eu quero concluir, né, de alguma forma, que esse número C agora é raiz do polinômio minimal. Então, agora a conta é bem simples, né? Já que satisfaz essa equação, ou seja, né, por definição de autovetor, T de W é igual a C vezes o próprio W. Então, a gente já viu um leminha, né, uma proposiçãozinha, que quando você tem um vetor que satisfaz uma equação desse tipo, né, o que acontece quando você calcula um polinômio no operador e calcula nesse vetor W, né? Então, a gente viu que ainda dá múltiplo do próprio vetor e que o múltiplo que acompanha, que o escalar, se torna o polinômio calculado nesse valor C. E isso vale para qualquer polinômio. Em particular para o polinômio minimal, né? Então, temos, por uma dessas propriedades que a gente verificou anteriormente, que o polinômio minimal calculado em T, isso é um operador linear, e esse operador linear calculado no vetor W, isso vai dar o polinômio minimal calculado no número C, vezes o vetor W. Né? Então, isso é uma das propriedades que a gente viu.
E aí, novamente, como o polinômio minimal anula o operador t, o lado esquerdo aqui, de novo, é igual a zero, né? Porque o polinômio minimal pertence ao ideal. Então, o lado esquerdo é zero e o lado direito é um escalar, né? Isso aqui é um número, vezes o vetor w. Só que o vetor w, ele é um vetor não nulo, né? Então, aqui eu tenho uma situação de um escalar vezes um vetor não nulo, que está dando zero. Ora, o único jeito disso acontecer é que esse escalar seja igual a zero. Então, isso implica que Pm de C tem que ser igual a zero, e isso significa exatamente que o número C é uma raiz do polinômio minimal. Tá? Então, isso está dizendo que C é raiz do polinômio minimal P. Tá? Então, isso encerra a demonstração, e isso está garantindo para nós, então, que o polinômio minimal e o polinômio característico, ambos têm as mesmas raízes. Então, voltando aqui para cima, né? Então, uma informação importante sobre o minimal a gente já tem, né? Necessariamente ele tem as mesmas raízes do que o polinômio característico. Mas vale mais do que isso, tá? Porque eu não falei nada sobre a relação entre as multiplicidades, né, das raízes. Esse próximo teorema vai dizer alguma relação, ainda não vai ser a melhor relação possível, mas alguma relação ele vai dizer. Então, isso é um teorema famoso, é um dos teoremas mais famosos da álgebra linear e mais difíceis de demonstrar também, que é o teorema de Cayley-Hamilton. O teorema de Cayley-Hamilton, ele diz assim para nós. Bom, eu já sabia que o conjunto dos polinômios que anula o operador, ele é um ideal, que ele não é trivial, tem polinômios de grau pelo menos um lá dentro, só que eu não disse nenhum polinômio precisamente que anula o... Eu disse um cara lá que tem um... Ele é abstrato, né? Não dá para encontrar aquele polinômio que eu falei lá no início, né? Que surgia daquele artifício de pegar n quadrado mais um elementos, e isso dá um conjunto LD e tal. Então, ali é um argumento de existência, você não está dizendo como produzir aquele polinômio. Então, esse teorema te diz concretamente um polinômio que está nesse ideal, e, de fato, o polinômio característico anula o operador t. Tá? Então, esse teorema diz para nós que dentro daquele ideal, o polinômio característico está nele. Se eu pegar o polinômio característico e calcular no operador, vai me dar o operador nulo. Tá? Então, isso é um teorema que está longe de ser óbvio. Ele tem uma demonstração que é bem feia, é bem técnica, ela não ensina tanta coisa, mas ela te diz a relação que melhora a aproximação entre o característico e o minimal. Por quê, né? Porque o minimal ele é o gerador desse ideal. Então, todos os outros elementos dentro desse ideal têm que ser múltiplos do minimal. Em particular, né, essa proposição está dizendo, esse teorema está dizendo para nós que o polinômio característico ele tem que ser múltiplo do minimal. Como a gente já sabe que os dois têm as mesmas raízes, né, então isso diz para nós o quê? Digamos que você escreveu o polinômio característico em forma fatorada. Então, por exemplo, estão aqui as raízes distintas dele, que são lambda1, lambda2 até lambda_k, e essas raízes têm algumas multiplicidades ali, que eu estou chamando de R1, R2 até RK. Então, qual que é a cara do polinômio minimal? Bom, primeiro, os dois têm que ter as mesmas raízes, então tem que ter os mesmos fatores aqui, lambda menos lambda1 até etc. E tem que ser mônico, né? Então, o coeficiente que acompanha todos esses produtos tem que ser igual a 1, para que o cara com a maior potência do lambda continue sendo 1, né? O coeficiente dele. Só que as multiplicidades, né? Por exemplo, o S1, esse S1 tem que ser menor ou igual, né, do que o R1. Ou seja, a multiplicidade do lambda1 como raiz do minimal, ela tem que ser menor ou igual que a multiplicidade do lambda1 como raiz do característico. Por quê? Porque o característico tem que ser múltiplo do minimal, né? Então, cada um desses fatores aqui tem que ter grau maior ou igual do que o grau do minimal. Então, R1 é maior ou igual que S1, R2 é maior ou igual que S2, e assim por diante. E todas essas multiplicidades têm que ser pelo menos 1, né? Porque essas raízes têm que aparecer, né? Eles têm as mesmas raízes. Então, isso ainda não diz exatamente quem é o minimal, né?
mas pelo menos diz quais são os possíveis candidatos ao minimal. Então, você, digamos, você encontra o característico, faz a fatoração dele, encontra todas as multiplicidades que aparecem aqui, né? E aí você faz todos os polinômios possíveis, que têm as mesmas raízes, vai brincando de trocar as multiplicidades, fazendo que essas multiplicidades fiquem menores, né? Do que a multiplicidade correspondente que o polinômio característico tinha, né? E tomando cuidado com o grau, né? Porque o grau total desse polinômio minimal não pode ultrapassar o grau do polinômio característico. Então, você pode ir testando quais são os polinômios candidatos a minimal, calcular o polinômio minimal, os candidatos em cada um deles no operador, e ver qual deles, né, vai dar o operador nulo, né? Então, a maneira de encontrar o polinômio minimal não é simples, né? Esse teorema te dá uma dica de por onde você vai, mas ainda assim ainda pode ser bem trabalhoso, tá? Então, tudo que você sabe sobre o minimal, por enquanto, pelo menos é isso aqui. Ele tem as mesmas raízes e as multiplicidades têm que ser menores ou iguais que as correspondentes do característico. Tá, então, eu não vou demonstrar o teorema do Cayley-Hamilton, eu vou fazer um vídeo especial separado, onde eu vou demonstrar o Cayley-Hamilton não do ponto de vista da álgebra linear, mas usando variáveis complexas. Tá? Então, é uma ponte, né, entre esses dois assuntos, que a princípio estão bem longe um do outro, mas, na verdade, eles estão bem próximos, e, inclusive, dá para demonstrar o teorema de Cayley-Hamilton usando a fórmula integral de Cauchy, tá? Para funções analíticas. Então, para quem já viu essa disciplina de variáveis complexas e quer ver uma demonstração do Cayley-Hamilton, eu sugiro esse vídeo. Então, ele vai ser feito aí mais posteriormente, tá? Bom, então aqui a gente só vai usar o teorema de Cayley-Hamilton, esse é o enunciado, e a principal consequência dele é essa que eu falei aqui sobre os candidatos a polinômio minimal. Bom, então vamos fazer um exemplo, né? Na verdade, eu já fiz esse exemplo antes, eu vou aproveitar as contas que eu já tinha feito nele, e a gente vai encontrar o polinômio minimal dessa transformação linear aqui. Tá, então, o exemplo é o operador linear de R3 em R3, que a gente viu no vídeo anterior. Tá, então, ele é dado por essa fórmula aqui. A gente já encontrou o polinômio característico dele. Ele tem dois autovalores distintos, que são o 1 e o 2, e eles aparecem com essas multiplicidades aqui. Então, primeiro, qual é o polinômio minimal do t? Qual que é a estratégia para tentar encontrar esse polinômio minimal? Então, eu vou encontrar os candidatos a polinômio minimal, vou calcular cada um dos candidatos no operador t, e vou ver qual deles vai dar zero e pegar aquele de menor grau, né? Qual que é o cara de menor grau que tem essa propriedade. Então, esse vai ser o minimal, né? Então, quais são os candidatos a minimal aqui? Então, é aquela história, eu preciso ver polinômios que tenham as mesmas raízes, ou seja, eu preciso que o 1 e o 2 apareçam na fatoração desse cara, e aí eu tenho que brincar com os graus ali do jeito que permitir, né? Que essa brincadeira aí permitir. Bom, então, quais são os candidatos? Vamos dar nomes para eles. Vou chamar de P1 de lambda. Quem é o primeiro candidato? Bom, tem que ter as mesmas raízes. Então, lambda menos 1 tem que aparecer, lambda menos 2 tem que aparecer. Agora, o que eu tenho liberdade de mexer aqui nos graus, né? Bom, então aqui eu posso colocar 1 e 1. É a primeira tentativa. Esse seria o candidato de menor grau possível, que não necessariamente vai ser o minimal. O que mais que eu posso tentar, né? P2 de lambda tem que ter os mesmos fatores, só que quais são os possíveis graus agora, né? Como a potência, né, do lambda menos 1 no polinômio característico é 1, eu não tenho tanta liberdade assim, né? Eu tenho que colocar essa potência como sendo 1 aqui, porque se eu colocasse uma potência maior no candidato, né? Desculpa, aqui eu circulei o 1 no lugar errado, não é esse 1 aqui. Então, aqui é só o do candidato, né? Então, a potência no polinômio característico está aqui, é 1. Então, essa potência 1 me diz, né, que o lambda igual a 1 é uma raiz do polinômio característico, só que ela tem multiplicidade 1, né? Então, nos candidatos, eu não posso colocar uma potência maior do que 1, porque senão esse polinômio não vai ser múltiplo, né? O polinômio característico não vai ser múltiplo desse cara. Então, necessariamente, os candidatos têm que ter potência 1 aqui na raiz lambda igual a 1. Mas aqui no lambda menos 2,
como esse cara aqui é raiz duas vezes, né? Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco 1, ou eu coloco 2. Bom, na possibilidade de 1 eu já coloquei esse primeiro polinômio. Então a única outra possibilidade que eu tenho é colocar o quadrado aqui. Esses são os dois únicos candidatos, né? Porque qualquer outra tentativa vai aumentar o grau de um dos dois, e aí esse polinômio vai ter grau maior do que o grau do característico. Então não pode, né? Eles podem ser no máximo iguais, né? Então a gente vai testar agora, só tem dois candidatos, então a gente vai testar se algum desses dois aqui anula o operador T. Então vou testar primeiro esse cara aqui, eu vou calcular esse polinômio no operador T e vamos ver se isso vai dar zero ou não. Bom, então vamos lá, como é que faz essa conta, né? Então eu vou testar se o polinômio P1 calculado no operador T, se isso aqui dá zero ou não. Bom, eu vou transformar isso tudo em um problema matricial para fazer contas com matrizes, né? Isso aqui dar zero é o mesmo que dizer que a matriz desse operador, na base que eu quiser, dê zero. Em particular, na base canônica, porque a base canônica é onde está a regra dessa transformação, né? Está mais fácil ali. Então, eu calculo a matriz desse operador linear na base canônica e vejo se isso dá zero ou não. Mas quem que é essa matriz, né? Então, como o operador vai ser dado, né, por substituição da variável pelo operador t aqui, então o P1 de t, por definição, né, de polinômio calculado em operadores, isso aqui vai ser t menos 1 vezes identidade, composto, né, com t menos 2 vezes identidade. E aí, se eu pegar a matriz disso, né, na base canônica, então a matriz desse cara na base canônica, a gente já viu que essas coisas funcionam bem, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a matriz de T na base canônica, menos a matriz identidade, agora é matriz, aqui tudo é matriz. A composição de operação de operador linear vira produto de matrizes, aqui vira a matriz de T na base canônica, e menos 2 vezes a matriz identidade. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é uma conta com matrizes e ver se essa matriz aqui vai dar a matriz nula ou não. Então, o que vai dar isso aqui, né? Esse cara aqui da esquerda é a matriz de T na base canônica, tirando 1 da diagonal principal, né? E essa matriz aqui é a matriz de T na base canônica, tirando 2 da diagonal principal, e aí eu faço o produto das duas. A gente já tinha encontrado, né, a matriz de T na base canônica, e aí eu vou tirar um... E, na verdade, a gente já fez essas duas matrizes, né? Porque você precisa delas quando você vai encontrar os autovalores, os autovetores associados a cada um dos autovalores. Tá? Então, eu só vou escrever aqui o que dão essas duas matrizes, só para escrever a conclusão e não perder tempo aqui com a continha, tá? Então, só escrevendo aqui magicamente o resultado. A matriz da esquerda é essa daqui, a gente já tinha encontrado ela antes. A matriz da direita é essa. E quando você faz o produto das duas, dá essa matriz aqui, que não é a matriz nula, né? Então, isso aqui significa que esse polinômio P1, ele não é um polinômio que anula o operador T, tá? Então, ele não é o polinômio minimal, de fato, tá? Então, isso aqui dá diferente de zero, você nem precisava fazer todas as contas, né? Era só você olhar, por exemplo, a entrada 1, 1 aqui. Multiplica a primeira linha dessa daqui pela primeira coluna, ia dar 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, então dá 4, e aí menos 2, né? Porque menos 1 vezes 2, então 4 menos 2 é 2. Uma das entradas já deu diferente de zero, então pronto, não dá zero em geral. Tá? Então, esse P1 não é o polinômio minimal, então a única alternativa é que esse outro cara aqui só tem dois candidatos, um deles tem que ser o minimal. E, de fato, o segundo candidato é igual ao próprio polinômio característico, né? Então, é exatamente o mesmo polinômio, e por causa do teorema de Cayley-Hamilton, a gente sabe que o polinômio característico anula o operador. Então, isso conclui que esse cara aqui, ele é o polinômio característico, aliás, ele é o polinômio minimal. Só tinha duas possibilidades, o primeiro deles com um grau menor não era, então, necessariamente, o segundo tem que ser. Tá? Então, nesse caso aqui, esse é um exemplo onde o polinômio minimal coincide com o polinômio característico. Tá?
Bom, então, tá aí e esse exemplo, né, a gente já tinha discutido ele anteriormente, ele é um exemplo onde o operador não é diagonalizável. Tá? Então, em casos onde o operador é diagonalizável, esse tipo de fenômeno não necessariamente vai ocorrer. Tá? Então, a gente vai ver agora a última proposição para encerrar, que no caso diagonalizável, né, se for diagonalizável, eu tenho uma cara para o minimal. Tá? Então, se ela é diagonalizável e lambda1 até lambda_k são os autovalores distintos, então, necessariamente, o polinômio minimal, ele é o que tinha que ser, né? Tem as mesmas raízes, só que a informação a mais que está sendo dada nessa proposição é que a multiplicidade de todas as raízes é igual a 1. Ou seja, todos os caras aqui são produtos de fatores lineares, não tem raiz repetida, né? Essas raízes não têm multiplicidade. Então, é isso que você ganha no caso diagonalizável, né? Então, a princípio, num caso geral, a gente só tinha uma relação entre as multiplicidades, mas aqui é mais do que isso. Esses caras todos têm multiplicidade igual a 1. Tá? Então, o que a gente vai ver? Bom, esse cara aqui já é um polinômio que tem as mesmas raízes do que o cara, então, quer dizer, ele é um dos candidatos a ser o polinômio minimal. Tudo que eu tenho que ver é que esse polinômio anula o operador. Tá? Então, para demonstrar essa proposição aqui, eu demonstro que ele é um polinômio que anula o operador. Então, vamos verificar que se eu calcular esse polinômio no operador t, isso vai dar zero. E isso vai garantir que ele é o minimal, por quê? Bom, porque esse é o polinômio. É um polinômio mônico, ele tem as mesmas raízes que o polinômio característico e tem a menor potência possível em todas as raízes, né? Então, se esse cara anular o operador t, ele tem que ser o minimal, porque se ele não fosse o minimal, né, ele teria que ser múltiplo do minimal, né? Mas o múltiplo teria que ter as mesmas raízes. Então, você teria que manter as raízes, mas não tem como mexer mais nas potências aqui. Todas as potências já são igual a 1. Não tem como tirar mais, né? Se você tirar a potência, você está tirando raízes. Mas tem que ter as mesmas raízes. Então, esse aqui vai ter que ser o minimal. Então, tudo que a gente tem que fazer é verificar que vale isso, né? Que esse polinômio P, quando você calcula ele no operador T, isso dá o operador nulo. E como que a gente vai verificar isso? Bom, se a gente verificar que esse operador calculado em vetores de uma base desse espaço vetorial dá zero, bom, então se você tem um operador linear que vale zero nos elementos de uma base, então ele vale zero em todo mundo, né? Lembra daquilo que um operador linear, ou em geral, né, uma transformação linear está totalmente determinada pelo que ela faz nos elementos de uma base. Então, se ela vale zero em todos os elementos de uma base, ela tem que ser a transformação linear nula, né? Então, qual base que a gente vai pegar? Bom, aí agora eu me aproveito de que ela é diagonalizável. Eu tenho uma base de autovetores, né? Então, existe como T. Então, como T é diagonalizável, existe beta, que eu vou chamar aqui de V1 até Vn, uma base de autovetores de T. Isso por hipótese. E aí, digamos, né, que se eu calcule o T em cada um desses vetores Vj, eu obtenho a lambda J vezes Vj. Só para dar um nome para os autovalores. E daí? Né? E daí que agora, se eu calcular o polinômio no operador T, isso é um operador. Agora, eu calculo esse operador no VJ. Por um lado, é isso que está do lado esquerdo. Por outro, usando essa expressão desse polinômio aqui que está do lado direito, isso aqui é igual ao quê? É o operador T menos lambda1 vezes identidade, o operador T menos lambda2 vezes identidade, e assim por diante, né? Isso aqui é composta, tudo composto aqui, composta T menos lambda K vezes identidade.
Isso tudo calculado no VJ. Agora, como o VJ satisfaz essa equação aqui, significa, né, a mesma coisa que dizer que T menos lambda J vezes a identidade, isso calculado no VJ, isso dá zero. Só que esse cara, T menos lambda J vezes identidade, ele está aqui no meio. No meio dessas composições, ele aparece aqui em algum lugar. E como todos esses caras aqui são somas de potências de T e tal, você pode trocar eles de lugar. Todos esses caras aqui comutam. Então, você comuta esses caras de posição e deixa aqui na última posição justamente esse cara com o índice J. Aí, quando você calcular ele no VJ, isso vai dar zero e, portanto, todo o resto calculado em zero vai dar zero. Então, essa é a ideia aqui. Então, você comuta, né? Fica aqui um produto de um monte de coisa, daí composta com T menos lambda J identidade. Aí, isso tudo calculado em VJ, pela hipótese aqui, isso aqui vai te dar zero e, portanto, a coisa inteira vai ser igual a zero. Tá? Então, esse operador linear aqui, calculado nos elementos de uma base, está dando zero e, portanto, ele todo é o operador nulo. Tá? Então, isso aqui implica que Pm de T é o operador nulo. Então, esse cara é o polinômio minimal. Esse Pm aqui é um polinômio minimal. Então, a multiplicidade de todas as raízes do polinômio minimal, no caso diagonalizável, todas elas são iguais a 1. Tá? Bom, aqui eu fiz uma direção, né? Se for diagonalizável, então o minimal é assim. Acontece que vale a recíproca também. Se o polinômio minimal ele tem esse formato, então ela é diagonalizável. Isso dá uma caracterização para operadores diagonalizáveis, só que agora em termos do polinômio minimal. Né? No vídeo anterior eu tinha falado por uma caracterização para operadores diagonalizáveis, só que em termos do polinômio característico. Aqui é uma caracterização em termos do minimal. A volta é mais complicada, precisa de mais teoria, eu preciso falar de T-condutores, subespaços invariantes. Então, isso eu não vou fazer, isso é assunto da álgebra linear 2, mas eu vou deixar mencionado aqui que também vale a volta. Tá? Mas para efeito de encontrar candidatos ao minimal, essa proposição aqui é suficiente. Tá? Porque o que você faz, né? Você usa a contrapositiva dela. Se o polinômio minimal não for assim, então ela não é diagonalizável, né? Então, ou seja, se você encontrar que o polinômio de menor grau possível precisa de alguma multiplicidade maior do que 1 em alguma das raízes, então automaticamente esse operador não é diagonalizável. Tá? Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima e até mais.